áudio é para você que é espiritualista, que acredita nas coisas espirituais, sobrenaturais, que vem da mente, que vem da alma, que vem da existência, que acredita nas coisas espirituais. Eu fui para a Índia e tive um sonho revelador no primeiro dia que eu cheguei na Índia. Eu cheguei na cidade de Jaipur, peguei um táxi e fui pro hotel. E já vi aquela loucura que é a Índia. É completamente diferente de tudo o que você já viu aqui no Brasil. Realmente tem vaca na rua, macaco na rua, uma quantidade muito grande de moto, carro, tuk-tuk. É muita buzina, sabe? É incrível. A ponto da gente começar a ficar tenso na viagem do hotel do aeroporto para o hotel. E aí, gente, quando eu cheguei lá, eu pedi a Deus um sinal espiritual. Eu queria Índia, com aquela fama que a Índia tem de espiritualidade. E aí, no primeiro dia, veio um sonho muito forte. Eu não tinha conhecido a Índia a não ser naquele trajeto, aeroporto, hotel. E o sonho foi o seguinte: eu fui colocado no mundo dos mendigos. Tudo isso é sonho, gente. Eu não fui colocado na vida, na existência física no mundo dos mendigos, não. Mas eu fui colocado no mundo espiritual, no sonho, no ambiente espiritual. Eu fui colocado no mundo dos mendigos, com roupas de mendigo, com a nhaca de quem não toma banho, não é? O cheiro de quem não toma banho, com vários outros mendigos e um mentor espiritual que veio fazer a assistência lá. E tudo bem, passou-se um tempo até que eu tive fome. E eu disse: o que é que eu vou comer? O que é que tem para comer? Ele disse: tem pelanca, intestinos ou lixo, ovos podres e tal. Eu disse: não, mas isso eu não quero comer. Ele disse: você vai ficar com fome. Só tem isso para você comer. E eu comecei, a partir daquele momento, me desesperar, porque eu nunca tinha me imaginado comendo pelanca, comendo intestinos crus. E eu comecei a ter muita fome e eu perguntei desesperadamente para ele como é que eu fazia para sair do mundo dos mendigos. Ele disse: só se você achar o portal. Eu disse: mas que portal é esse? E aí ele revelou que o meu portal era o meu óculos. Eu tenho um óculos. Para ler, eu preciso colocar um óculos. E eu precisava achar o meu óculos. Se eu achasse o óculos, eu conseguiria sair do mundo dos mendigos. E eu disse: mas como é que eu faço? Tem alguma maneira de me ajudar? Disse: não vai ser dinheiro, não é com dinheiro. Você não vai comprar um óculos, você não vai juntar e comprar o óculos. Você tem que conseguir, você tem que ter méritos para chegar naquele óculos. E depois eu até entendi, né? O óculos o óculos tira o embaçado e coloca o foco. Depois eu até entendi o significado do portal, desse portal. Por que era um óculos? Era porque eu ia enxergar as coisas bem. Tive algumas dificuldades, né, no sonho. Foi um sonho muito forte. No final das contas, eu consegui achar o óculos. Estava debaixo de umas pedras. E eu fui tendo a dica de um, de outro, de alguma coisa, e eu consegui sair do mundo dos mendigos. Mas antes disso, ainda foi colocada uma questão muito importante que eu entendi. Isso foi sonho, viu, gente? Foi sonho, é mundo espiritual, mundo de sonho. Mas aí eu tive uma revelação também nesse sonho do cardápio, do que eu tinha. Que no sonho foi revelado que nós éramos cardápio e também nós colocamos as pessoas como cardápio. Então, enquanto a gente via algumas pessoas como picanha, a gente via outras pessoas como pelanca.
E outras pessoas nos enxergavam como picanha e pelanca. Isso não é nenhum tipo de discurso, é sonho. Por isso que eu não posso criticar a gente ter um sonho, eu estou narrando um sonho. E foi colocado da seguinte maneira: quando você chega em um restaurante, você escolhe o prato que você mais gosta, não é? Você nunca vai escolher pelanca, você vai escolher picanha. Ou você vai escolher aquilo que você gosta mais. Você só vai comer a pelanca se você não tiver opção de escolha. Então você come o que tem. Mas assim, a nossa primeira opção é picanha, é frango assado, é peixe. E a gente vai tendo uma escala do que a gente mais gosta para o que a gente menos gosta. E no final das contas, eu vi durante a estadia na Índia, né, que as pessoas nos tratam de acordo com as convicções, o seu estado social, o lugar onde você nasceu, a sua fala, o seu dinheiro, os seus amigos, a sua família. As pessoas te tratam como picanha e te tratam como pelanca, e ao mesmo tempo a sociedade, e nós, por que não? Nós às vezes tratamos, às vezes não sempre, a verdade é essa, as pessoas de acordo com o cardápio. Será que elas são picanha, pelanca? O que é que eu tenho prazer de ver? O que é que me dá água na boca de ver? E o que me dá algum asco? E foi muito forte essa interpretação, porque a gente tem uma visão de que não deveria ser assim, que a gente não poderia ser assim, mas na prática e quem disse que não quando a gente sente uma pessoa que não toma banho, que foi o que eu senti lá na Índia. Eles não têm o hábito de tomar banho como aqui. Então, assim, quando a gente sente uma pessoa, o cheiro de uma pessoa que não toma banho há muitos dias, meu Deus, é repulsa. Eu pelo menos senti essa repulsa. E algumas pessoas de lá não sentem a repulsa, porque o cheiro é aquele, a família é aquela, o dinheiro é aquele. Então foi uma experiência muito forte do ponto de vista espiritual. E por que eu estava querendo contar isso hoje? Porque o sonho está cada dia ficando menos nítido da minha cabeça. Cada dia estou perdendo detalhes. Eu estava com vontade de fazer esse vídeo desde que eu cheguei da Índia. E antes que eu perdesse todos os detalhes do sonho, eu queria mostrar a vocês que, por mais que nós quisermos que seja diferente, há o mundo dos fatos, não é? De que nós às vezes vemos os outros, as pessoas, o mundo como picanha e às vezes como pelanca, e o mundo também nos trata como picanha ou como pelanca. E para você sair do mundo dos mendigos, pelo menos isso foi no sonho, você tem que ser muito merecedor. Não é só o dinheiro. O dinheiro não era tudo o que faltava. Naquele momento, o mais importante foi encontrar a saída, ter o mérito de encontrar a saída. E a saída se dá exatamente com meios espirituais. E aconteceu na hora também, muita coisa querendo me acordar e que eu não completasse o sonho. Mas olha, em resumo, eu vi naquele momento que muitas coisas que eu fiz na vida, que eu passei na vida, não eram minhas escolhas. Quando você quer namorar com alguém, às vezes a pessoa te enxerga como uma picanha, às vezes a pessoa te enxerga como uma pelanca. E você também enxerga a picanha e a pelanca. Alguns grupos que você queria participar, de amigos, de colegas, algumas pessoas te convidam para a festa e outras não te convidam, te excluem da festa porque você foi visto como pelanca. Era uma pessoa indesejável. E a Índia é incrível nesse sentido, não é? De pessoas que a gente vê, pessoas que são tão diferentes que a gente quer se afastar,
por causa dessas questões de ser colocado num mundo de cheiros muito fortes, pessoas que não tomam banho, sabe, que estão muito fortes e que às vezes são muito diferentes daquilo que a gente imaginou para si. E é um discurso que é difícil, porque politicamente é incorreto, não deveria ser desse jeito, sabe? Eu fiquei imaginando como será a vida de um mendigo que tem uma dor de dente à noite. Não tem o dinheiro para o táxi, não tem o plano de saúde, e são coisas que às vezes a gente tem aqui no Brasil, ainda que seja pobre. Tem uma UPA, tem um hospital público que recebe, quando você não tem nada. Então foi essa a reflexão do sonho. Vocês estão vendo algumas imagens, não é, enquanto eu vou falando da Índia, e em breve, nos próximos dias, eu vou estar contando histórias da Índia, que é uma viagem fantástica, é um mundo que é o mundo dos sonhos. Você parece que está vivendo um sonho, quando na verdade você tem uma realidade. É muita pobreza, é muita riqueza ao mesmo tempo, riqueza de Taj Mahal, que a gente não está acostumado a ver, e pobreza também, numa quantidade forte, todos juntos, esgoto, pessoas sem tomar banho, sujeira, também numa quantidade muito mais forte do que normalmente a gente vê no Brasil. Então é tudo muito forte, muita riqueza e muita pobreza ao mesmo tempo. Alguns lugares você entra, outros você simplesmente não é deixado entrar. Um grande abraço e fique ligado nas próximas aventuras lá na Índia, que nesses dias a gente vai colocar os vídeos no ar.